Em quem você votará para presidente da República no ano que vem? Essa pergunta já está sendo feita a milhares de brasileiros em pesquisas, né, que vão se sucedendo. E agora haverá cada vez mais, é óbvio, e no ano que vem será aquele festival conhecido de pesquisas. Mas já começaram. Finalzinho de 2020, início deste ano, já havia pesquisas. E nestes primeiros meses do ano já temos aí pesquisas, inclusive com resultados bem distintos, o que é sempre interessante, mas acontece sempre. Bom, a pergunta está sendo feita, imagino que alguns dos nossos ouvintes já foram inquiridos, já conversaram com algum pesquisador, não sei se vocês aí no estúdio, se alguém já foi ouvido neste ano, e quem você vai votar no ano que vem para presidente da República? Sempre, né? E a gente Sempre, faz cara de quê, Zé? Não faço ideia. Ainda tá muito Tenho a cedo. menor Ou ideia. ainda não aquela decidi. questão, eu sei em quem eu não vou votar. É. Né? Claro, Mas o que vai claro. ter de opção, não sei. Aliás, isso também entra nessas pesquisas, né, que é a rejeição. Ou seja, em quem você não vota de jeito nenhum. E aí eles fazem ali o percentual da rejeição de cada candidato. Agora, alguns já são candidatos oficiais, né, já se declaram. Um é Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. O outro declarado é Ciro Gomes, desde 2018. Na verdade, desde quando o Ciro, durante a batalha ali pelo segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, quando o Ciro fez as malas e foi para a Europa, ele já dizia ali: eu serei candidato em 2022. Não vou para o segundo turno, não serei presidente agora, já sou candidato. Né? Era uma maneira de se desvincular do Haddad e do PT, era uma maneira de mostrar o seu ressentimento com tudo que aconteceu na relação dele com o PT e, ao mesmo tempo, uma maneira de imaginar o melhor quadro possível para a sua candidatura em 2022. O pensamento do Ciro qual foi? Destes dois aí, o que é melhor para que em 2022 eu surja como um candidato de oposição forte? Não é? Quem é melhor para a minha candidatura que esteja na presidência nos próximos 4 anos? O ressentimento, o Ciro inclusive tem razão em muitas coisas, né? Afinal de contas, ele e o PDT, eles fizeram alguns acordos para a eleição de 2018. Um deles se referia ao apoio do PSB à candidatura do Ciro. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, apoiaria o Ciro Gomes e teria o apoio do PDT em disputas estaduais, não é? Inclusive em Pernambuco. E aí, quando o Ciro dava como certo que isso aconteceria, o Lula, que estava então preso lá em Curitiba, o Lula fez o PT se mexer e modificar 3 acertos. Em Pernambuco e em Minas Gerais. E, ao falarmos em Minas Gerais, por tabela, num acordo que, segundo o Ciro, existia para que a Dilma Rousseff fosse candidata ao Senado lá no Ceará, com apoio do PDT. Pois bem, Dilma foi candidata em Minas Gerais, não venceu. Aliás, o Rodrigo Pacheco, esse que agora preside o Senado, foi um dos vencedores, né, porque eram 2 vagas, portanto 2 venceram, ele foi um dos 2. E a Dilma ficou em terceiro. Então ela não se elegeu. Em Pernambuco, o PT retira a candidatura da Reis, da Marina Reis, a neta do legendário Miguel Arraes, e faz um acordo com o PSB. Tiramos a candidatura e apoiamos o PSB. E em Minas Gerais, o PSB retirou a candidatura do Lacerda, Márcio Lacerda, exatamente por esse acordo com o PT. E aí, em vez de apoiar o PDT, o que já estava ali quase certo, o PSB passou a apoiar o PT. E o Ciro entendeu que aí houve uma traição e não teve dúvidas de que o PT só fez todos esses movimentos porque o Lula autorizou, né?
sejamos realistas, o PT não faz esses grandes movimentos, pode fazer ali, perifericamente, acordos locais, mas grandes movimentos nacionais só são realizados com o aval prévio do Lula. Isso é óbvio. Então esse ressentimento ficou com o Ciro Gomes. E aí ele teve aquela atitude de viajar durante o segundo turno, na disputa pelo segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. E até hoje muita gente no PT cobra isso do Ciro. O Lula, inclusive, hoje cobrou isso do Ciro sem citar o Ciro. A gente já vai falar a respeito numa entrevista que o Lula concedeu ao UOL, portal UOL, hoje. Mas o Ciro Gomes, desde o final do primeiro turno de 2018, já estava na condição de candidato à presidência em 2022. Ele não quer governo, ele não quer governo no Ceará, nada. Ele quer a presidência da República e está em campanha desde outubro de 2018. Bolsonaro, óbvio, é candidato à reeleição. Isso já ficou claro quando lá atrás, ainda candidato à presidência, ele dizia que é contra a reeleição. Mas disse, eu sou contra. Porém, se o Congresso não aprovar uma proposta de emenda à Constituição acabando com a reeleição, se eles não virarem o jogo, não mudarem as regras do jogo, eu serei naturalmente candidato, poderei ser. E agora é. Outro dia, inclusive, quando foi ao Congresso, e ali havia aplausos, havia vaias, e dos dois lados, manifestações infantilíssimas, né? Os aliados gritando mito, mito, e a oposição xingando o Bolsonaro, quer dizer, um negócio incompatível com o ambiente que se espera no Congresso Nacional, né? Dos dois lados. Tanto esse troço de ficar xingando genocida e o outro gritando mito. Quer dizer, parece um jardim da infância. Além, jardim da infância não tem esse tipo de coisa. Geralmente é um pouco mais pra frente. Mas então, o Bolsonaro é óbvio é candidato. E cada movimento dele agora está, obviamente, condicionado a uma meta, a reeleição em 2022. Inclusive, a indicação do Cássio Marx. Mas o que tem a ver? Primeiro, ele atendeu pedidos para que o Cássio Marx fosse colocado no Supremo, fosse indicado, né? E alguém que todo mundo sabia não sofreria resistências no Senado. Passou fácil no Senado. Então, o movimento em direção ao Cássio Marx tem a ver com a expectativa do Bolsonaro de que ele e provavelmente o Lula serão os protagonistas em 2022. Qual é o cálculo? Do Bolsonaro e do Lula. O Bolsonaro, desde que chegou à presidência, obviamente sofreu desgastes na sua base eleitoral. Alguns, por exemplo, deixaram de apoiar o governo quando o Sérgio Moro saiu. Continuaram apoiando o Sérgio Moro e se afastaram, se distanciaram do Bolsonaro e passaram a criticá-lo. É verdade que uma boa parte da base do Bolsonaro fez o movimento inverso. Passou a ver o Moro como traidor, passou a chamá-lo de traidor e continuou apoiando o Bolsonaro. Mas houve ali alguma perda para quem tinha uma base estabelecida. E mesmo hoje, essa base se mantém ali em 30%. Não é? Digamos, a plataforma de lançamento, 30% do Bolsonaro. O que é natural para quem está na presidência da República. Mas a ideia dele, qual é? Mesmo aqueles que se afastaram, mesmo aqueles que se dizem decepcionados, por exemplo, muita gente acha que o Bolsonaro não fez os movimentos esperados para lidar com o problema da segurança pública. E a gente falava aqui ontem, por exemplo, do aspecto da mudança na legislação de armas. A opção por um decreto joga forte para a torcida, mas tem um problema legal embutido. É uma opção que traz embutido um problema legal. Um decreto não pode mudar o espírito da lei que decreto, regulamentar. Não é?
Então muita gente se decepcionou, muita gente também se decepcionou com a indicação do Cássio Marx. Não era o tipo de jurista que esperavam seria indicado para uma cadeira no Supremo, esperava alguém alinhado, mais fortemente alinhado àquelas bandeiras levantadas pelo Bolsonaro em 2018. Enfim, aos decepcionados, o que é normal. E muita gente que em 2022 acabou fazendo uma escolha ali que julgava menos ruim, claro, manteve um espírito crítico em relação ao governo, em relação à oposição. Qual a ideia do Bolsonaro? Se num segundo turno ficarem frente a frente Lula e Bolsonaro, ou se o Lula não puder ser candidato, hoje não pode, mas há uma perspectiva considerável de que poderá. Se ficarem Lula e Bolsonaro, ou alguém do PT, o Haddad e Bolsonaro, mesmo os decepcionados, mesmo aqueles que se afastaram, que apoiaram Moro e romperam com o governo, etc., diante das opções, apoiarão Bolsonaro e votarão em Bolsonaro. E o Lula também. Qual a ideia do Lula? Aqueles que, nos anos do governo do PT, se decepcionaram, aqueles que não afundaram o senso crítico no fanatismo e conseguiram manter capacidade crítica, capacidade de análise, de separar as coisas, e se decepcionaram com o mensalão, com o petrolão, com uma série de coisas, e com as denúncias feitas contra o próprio Lula, na hora de um embate direto Lula e Bolsonaro, apesar de todas essas decepções acumuladas, irão com o Lula. Porque a opção é o Bolsonaro. E eles são, antes de mais nada, anti-Bolsonaro. Assim como aqueles que se decepcionaram, se afastaram do Bolsonaro, ou se decepcionaram com o Bolsonaro, se ficarem Lula e Bolsonaro, eles serão, acima de tudo, anti-Lula. E, portanto, a opção será o Bolsonaro. Ou seja, os dois trabalham com o mesmo cenário, né? Então, Bolsonaro é candidato. Resta saber por qual partido, porque a legislação brasileira, ela exige que um candidato seja lançado por um partido. No Brasil não há o candidato independente. Na França há, nos Estados Unidos há. Se você tem grana, aliás, todo mundo se lembra do Ross Perot, né, que tirou votos do Bush pai, se candidatou, tinha muito dinheiro, pôde bancar uma campanha nacional e teve voto para burro. Não era de partido nenhum, candidato independente. Na França é comum, candidato independente. A gente pode inclusive fazer um movimento, como fez lá o Macron, e oficialmente aparecer com um sujeito de fora da política, o que é uma balela, né? Ele trabalhou com Hollande e tal. Enfim, no Brasil não pode. Então o Bolsonaro terá de escolher um partido. E aí ele pode escolher um partido pequeno, mas que terá o presidente da República como filiado, e aí vai começar a atrair outros políticos e pode crescer, e dará ao Bolsonaro a chave do partido. Ó, a campanha é sua, o partido está aqui para trabalhar para você. Ou um partido maior, que não vai se sujeitar inteiramente ao presidente, mas que, claro, não perderá a chance de ter um presidente da República com chance de reeleição filiado ao seu partido. É óbvio. E o Bolsonaro haverá de observar esse aspecto, que autonomia ele terá dentro do partido, como ele chegou a ter no PSL no início, depois rompeu com a cúpula do PSL, saiu do partido. Hoje volta a ter uma relação razoavelmente amistosa com a cúpula do PSL. Inclusive, muitos apoiadores de Bolsonaro permaneceram lá. Houve até aquele movimento para expulsão, etc., mas isso acabou se esvaziando, não é? E o Bolsonaro pode também escolher um partido maior, aquilo que os cientistas políticos chamam de capilaridade, né? Ou seja, partido que tem prefeitos, ou seja, palanque para o candidato, partido que seja forte no norte, no nordeste, que tenha o que eles chamam de capilaridade, que esteja espalhado pelo país, que tenha estrutura, orçamento, estrutura física, capacidade de mobilização
influência em grupos sociais, sindicatos, grupos da sociedade civil, tudo isso pesa. Mas ele terá de ter um partido. E esse movimento ele está adiando a ideia de fazer um partido, é cada vez mais remota, né? O próprio Bolsonaro já disse que é dificílimo pelas exigências da lei, etc. Então parece, mas também não está se esforçando nem perdendo o sono por causa de novo partido. Avante Brasil, não sei o que. A ideia é que ele entre num partido já estruturado. O PT, e aí entra essa entrevista do Lula. O Lula deu uma entrevista ao UOL. Há um problema nessas entrevistas com alguns políticos, porque muitos deles selecionam os entrevistadores. Quem pode entrevistá-lo, não é? Porque não querem coisas muito incômodas. Uma pergunta mais dura ali, não é? Um questionamento a colar, mas não querem alguém que confronte o discurso, que diga, não, peraí, você está dizendo isso, mas não é assim. Aconteceu, foi assado. Isso que o senhor está dizendo não corresponde aos fatos. Não quer isso. Então eles vão selecionando entrevistadores e tal. Mas hoje ele deu uma entrevista muito interessante ao UOL e disse que no campo da direita, essas coisas que simplificam, né? Direita, esquerda, a gente sempre lembra aqui que esses são conceitos que fizeram sentido fortemente no século XIX. No século XX foram perdendo o sentido. Por exemplo, como é que você rotularia nessa história? Só há dois carimbos, direita e esquerda. Como é que você rotularia o Churchill? Direita, pá. Um liberal, conservador, acima de tudo. Um defensor do Império Britânico. E um herói de guerra. Um herói de guerra. Saiu como um gigante da Segunda Guerra Mundial. Até pelo fato de que passou parte daqueles anos tenebrosos numa luta solitária contra a máquina de guerra nazista, antes de os Estados Unidos entrarem na guerra e, claro, da União Soviética ser invadida e também mudar de lado. Porque antes havia o acordo de Moscou com Berlim e houve um período em que se viam como aliados, inclusive na divisão da Polônia. A Polônia sempre sofre nesses acordos. Churchill receberia o carimbo direita. E o Pinochet receberia o mesmo carimbo. Certo? Ora, é razoável colocar no mesmo campo político, no mesmo campo ideológico, Churchill e Pinochet? E, no entanto, o rótulo simplista, direita, acaba indo para os dois. O que, obviamente, é uma tolice. É uma tolice, uma incongruência. São, na verdade, incompatíveis. Peguemos Mao Tse-tung, que rótulo ele receberia nesse simplismo? Só há dois carimbos, direita e esquerda. Pá! Esquerda, óbvio. E o Salvador Allende, voltando ao Chile, né? Chile pré-Pinochet. Salvador Allende, que carimbo receberia? Esquerda, pá! Dá para colocar na mesma prateleira um sujeito que matou em massa, que promoveu carnificinas na sua própria população, que reprimiu, prendeu, perseguiu e matou dissidentes, como Mao Tse-tung, e Salvador Allende, com todos os erros do Salvador Allende, mas ele pode ser classificado junto com Mao Tse-tung? Claramente não. Então essa história de direita e esquerda é uma simplificação, que tinha um forte sentido no século XIX, aliás, surge como uma divisão física, né? Na Assembleia da França. Os que estavam à direita, os que estavam à esquerda. Os girondinos, os jacobinos e assim por diante. Pois bem, o Lula, mas de qualquer maneira, até para que não haja necessidade de se aprofundar muito, ele disse o seguinte: no campo da direita, a única candidatura clara neste momento, disse ele, é a do Bolsonaro. Com relação ao Hulk, ele acha que seria colocar um apresentador de TV numa frigideira de uma disputa política. Uma aventura, classificou Lula. Se ele vai se sair bem, é uma aposta que não está dada ainda.
Também não sabemos se o DEM vai ter candidato. O que sabemos é que o Bolsonaro tem candidato, que é ele. Não, o DEM dificilmente terá candidato. Se tiver ali para fazer um barulho, ganhar um poder de barganha para segundo turno, não é? Como fez em 18, nem chegou a disputar o primeiro turno. Rodrigo Maia fez aquele ensaio todo, então, e depois fez um leilãozinho, quem é que eu vou apoiar, quem é que eu vou apoiar, apoiou o Alckmin. Então, o Lula também diz não acreditar numa disputa entre Dória e Bolsonaro, porque ele acha que, no fundo, eles ocupam o mesmo campo. E para ele será alguém que ele, nesse conceito mais simplório, chama de direita ou até extrema-direita. Ele diz aqui, haverá um candidato representante na direita ou na extrema-direita, ou bolsominion, e haverá um candidato na esquerda. E o PT? Aí o Lula deixou claro aquilo que ele sempre deixou claro. No primeiro turno, o PT terá candidato. Ele disse que não faz sentido ir para o primeiro turno com o PT abrindo mão de uma candidatura para já apoiar alguém. E aí, claro, se não passar para o segundo turno, escolherá alguém para apoiar no segundo turno. Não é? Chegou a falar, aliás, a respeito da história do Ciro Gomes. Ele disse o seguinte: a melhor prévia que tem, porque muita gente fala, faça uma prévia nos partidos mais à esquerda para ver qual o candidato mais viável. E ele disse, a melhor prévia que tem é a disputa no primeiro turno. Todo mundo que puder lança candidato com o compromisso de que no segundo turno todo mundo se junte. Não pode depois um inventar de ir para Paris, outros para a Suécia, para Nova York, não dá. Está falando do Ciro, não é? Aquilo que a gente falou há pouco, terceiro colocado em 2018, o Ciro viajou para Paris depois do primeiro turno e não fez campanha pelo Haddad, foi cobrado por isso, não fez campanha para a candidatura do Haddad. O Ciro já disse, já respondeu que não era obrigado a ficar fazendo campanha e que ele sabia em quem iria votar, todo mundo sabia em quem ele iria votar, mesmo assim não disse no dia do segundo turno, votarei em, não é? Enfim, não quis saber de ficar apoiando, fazendo campanha para o Haddad. E o Lula agora cobra isso, dizendo que não pode depois inventar de ir para Paris, outros para a Suécia ou para Nova York. Mas o Lula, será candidato? Isso depende da justiça. O Lula, claro, o que ele fala? Depende do povo, depende do partido. Ora, gente, convenhamos. Se o Lula ficar livre da amarra da lei da ficha limpa e disser, serei candidato, alguém no PT vai contestar? O Suplicy, certa vez, contestou como? Sendo candidato, não é? Sendo candidato. E sofreu com isso. Ele não saiu do partido, continuou no partido, está até hoje lá, porque ele tem a ideia de uma fidelidade ao PT desde a sua fundação em 80. Mas o Suplicy, por ter ousado enfrentar o Lula numa prévia ali, foi visto como um sujeito que não estava agindo adequadamente. Não é? Ele não poderia desafiar a liderança do Lula. E é óbvio que se o Lula disser, serei candidato, desde que livre dessas amarras jurídicas, o PT vai dizer, pô, o Lula é candidato. Até porque ele é quem tem mais voto dentro do PT. Essa é uma questão aritmética. Não é? Ele tem mais voto. Ele é uma figura que independe do partido. Não é? O Lula é mais conhecido em muitas regiões do país do que o próprio PT. Isso é indiscutível. Aliás, no Brasil, o partido muitas vezes é ali, um utensílio. O Bolsonaro, presidente da República, nem partido tem. O Jânio Quadros, quando foi eleito, não tinha nada a ver com a UDN. Ele foi pela UDN ali porque o Carlos Lacerda viabilizou aquilo. Mas era uma figura, ele era Jânio. Ele não era UDN, ele era Jânio. Getúlio Vargas era, a rigor, acima de PTB e PSD. Uma figura acima. Como o Juscelino. Ele não era o cara do PSD, ele era o Juscelino. Isso é comum na política brasileira. E o Lula, embora o PT seja um partido muito organizado, PT, MDB, PSDB, são partidos grandes, organizados, etc., mas há figuras que são maiores do que o partido. E o Lula é maior do que o PT. Então, se ele disser que é candidato, será. Então, esse papo de, não, vamos ver o que o partido disser, mas se o partido escolher outro, eu serei cabo eleitoral. Claro,
Mas o partido, se ele puder ser candidato, vai pedir para que ele seja candidato. Não é que ele vai impor, eu serei candidato. O partido vai pedir, é natural, é um movimento natural. Né? Então, o Lula, entre o Lula e a candidatura, está o Supremo. Se o Supremo disser que Sérgio Moro agiu parcialmente, com parcialidade, ilegalmente, foi além dos limites que a lei dá a um juiz, no caso do triplex, eles vão anular aquele troço, vão anular a condenação em primeira instância. E aí anulada está em segunda instância a condenação, lá do Tribunal do Rio Grande do Sul, da 4ª Região. Mas e o caso Atibaia? Pois bem, a defesa do Lula, embora tenha dito que não usaria o que foi vazado lá na Vaza Jato, né, aquele trabalho dos hackers, não usaria nos processos, já está usando aquela afirmação do Deltan Dallagnol de que era preciso mostrar para a juíza Gabriela Hart quais os próximos movimentos. Que era preciso fazer, inclusive, uma espécie de um levantamento do que era prioritário para a Lava Jato. Ela disse que nunca recebeu isso, nem se lembra de ter tido reunião naquela data lá com o Dallagnol e com a turma da Lava Jato. Mas a defesa do Lula já usa isso, como já usava o argumento de que Gabriela Hart copiou trechos da sentença de Sérgio Moro no caso do triplex, no caso de Atibaia. O que eles querem com isso? Dizer que também no caso de Atibaia estava a mão de Sérgio Moro, o pensamento, o conceito de Sérgio Moro. E ainda essa história de que o pessoal do Ministério Público, na Lava Jato de Curitiba, teria influenciado a juíza Hart. Então, a ideia é que o Supremo faça um pacote completo. A segunda turma, né? A segunda turma. Se for o pleno, o jogo já é pesado. Mas na segunda turma, já há 2 votos contra a posição da defesa do Lula. Fachin e Carmen Lúcia. Porém, todos nós sabemos que o Gilmar Mendes e o Lewandowski votarão a favor da posição da defesa do Lula, pela suspeição do Sérgio Moro. E aí, o voto decisivo será de quem? Cássio Marques. O Cássio Marques escolhido pelo Bolsonaro, indicado, né? Teve de passar pelo Senado, indicado pelo Bolsonaro para a vaga aberta com a aposentadoria do Celso de Mello. E o Cássio Marques tem dado sinais de que votará com Gilmar e Lewandowski. E aí teremos, não é automático, mas você tem, na sequência, o desencadear de fatos em relação à anulação, a provável anulação do julgamento do triplex e em relação, por tabela, do julgamento do sítio de Atibaia. Se os 2 julgamentos são anulados, anulados estarão também na segunda instância e, portanto, desaparece a amarra da lei da ficha limpa que impede Lula de ser candidato. Ele tentou em 18 e o TSE disse não pode. Não pode, você está engessado pela lei da ficha limpa, você não pode ser candidato. A lei é claríssima, aliás, promulgada no governo Lula, no último ano do governo Lula. Não é? Então, são esses os movimentos. E, por fim, o PSDB. Ontem, inclusive, a Bruna me mandou um material muito interessante, para fecharmos aqui, do Bruno Araújo, presidente do PSDB, que diz que o partido tem mais de um nome para concorrer à presidência. Porém, diz o Bruno Araújo, o PSDB definirá neste ano, em 2021, quem será o candidato do partido à presidência da República. É claro que, assim como o Ciro, desde 2018 é candidato, o João Dória também. Só que o João Dória não diz, o Ciro diz, eu sou candidato. O Dória não diz, mas é. Aliás, antes ele já era. Quando ele tentou ser o candidato do PSDB, atropelando o Geraldo Alckmin. Ele deixou a prefeitura de São Paulo, o que ele disse que não faria, e tentou ser o candidato do partido à presidência.
Não conseguiu e aí deixou a prefeitura para ser candidato ao governo do estado. Mas tentou atropelar o Alckmin, que foi quem levou Dória pelas mãos para a disputa em 2016 pela prefeitura de São Paulo, quando ele ganhou o primeiro turno. Mas ele teve uma forte resistência interna dentro do PSDB. A velha guarda do PSDB não queria o João Dória. O Serra não queria. O Goldman não queria. Mas ele foi candidato, conseguiu e a ganhou no primeiro turno. A única vez em que uma disputa em São Paulo, desde que há 2 turnos, não foi para o segundo turno. Se empolgou e já mirou o Palácio do Planalto. E nunca deixou esse objetivo. Cada fala do Dória, cada expressão que ele usa publicamente, cada atitude tem um objetivo. A presidência da República, não é? Só que ele foi com muita sede ao pote agora quando quis expulsar. Quando ele falou em expulsar Aécio Neves, não é por causa daquela conversa do Aécio Neves. E nem pelo apoio que o Aécio teria dado ao Lira e não ao Baleia Rossi, como queria o João Dória. Mas sim porque a resistência do PSDB em Minas Gerais, e Aécio, com todo o desprestígio que o atingiu e fez inclusive com que ele nem tentasse de novo o Senado e nem governo do Estado e nem presidência, e sim ser deputado federal, que ele conseguiu. A exigência eleitoral era menor. Mas ele tem força no PSDB. E aí, o João Dória, diante da resistência do PSDB aos seus movimentos, falou em expulsar o Aécio. E aí a reação cresceu. E quando também houve a ideia de que ele, João Dória, se tornasse presidente do partido para controlar inteiramente a campanha, também houve uma forte resistência. E um grupo de deputados do PSDB foi até o Rio Grande do Sul dizer para o Eduardo Leite: como você é contra a reeleição, Eduardo Leite, governador gaúcho, lance o seu nome para ser candidato do PSDB à presidência. Então há resistências a esses movimentos do Dória, então ele precisa recuar para tentar de novo trazer o partido para a sua esfera de influência e tentar lançar a sua candidatura. Está longe, está longe. As pesquisas que estão sendo feitas agora não respondem quais são os favoritos. Mas o jogo já está sendo jogado. Bruna.